Bom dia a todos. Meu nome é Almir Carrion. Em nome da Fast Moving e de todo o time, gostaria de dar as boas-vindas a mais um evento promovido pela nossa empresa. Hoje vamos conversar a respeito de uma série de regulações que têm acontecido e impactado o mercado de cadastro nacional, sobretudo para as instituições financeiras, como de vocês. E a ideia é que seja um bate-papo para quem tiver curiosidades aí, queira participar, interagir ao longo da apresentação. Tem um botãozinho aí de PIR, né, perguntas e respostas. Fiquem à vontade de mandar alguma questão, algum ponto adicional ali que vocês gostariam de que seja comentado ou que seja aprofundado ao longo dessa apresentação. Apresentação que está elaborada aí para a gente falar uma breve abertura institucional sobre a Fast Moving. A maioria das pessoas aqui que se inscreveram, o time me passou que são ou clientes nossos ou parceiros de mercado com quem a gente já conversa há mais tempo. Depois a gente vai dar esse contexto do que o cenário traz com a resolução que criou a figura e o sistema do BC Protege Mais para um processo de abertura de cadastro. Conversaremos como isso exige algumas conformidades regulatórias, que não só tem a ver com essa resolução 475 e a 476, mas também alguns outros itens que são análogos ao processo cadastral e que vale a pena a gente bater papo sobre isso também. Falaremos como a Fast Moving pode trazer essa exigência ser montada de uma forma que não somente traga conformidade para o processo, mas traga oportunidade de melhoria. E no final abriremos aí para perguntas de vocês também, faremos considerações finais também para aproveitar, tá legal? De antemão, queria pedir desculpa a todos que eu estou com uma rouquidão mais forte, foi abatido aí por uma gripe muito forte, muitos colegas de mercado eu tenho conversado também têm pego recentemente ali algum vírus, na semana passada para cá fui pego, então a voz está mais rouca, estou com o meu chazinho aqui de gengibre para enganar um pouco, provavelmente vou tomar mais algumas vezes para poder manter a voz firme até o final da apresentação. Ela deve acabar até meio-dia, tá, gente? Então é um bate-papo rápido, cerca aí de uma hora a gente passa por todo esse cenário e conseguimos aproveitar. Sobre a Fast Moving, rapidamente para vocês alguns pontos positivos aí do que a nossa empresa tem feito nos últimos tempos na história. A Fast Moving é uma empresa que tem se valido de uma série de iniciativas estratégicas relacionadas à inovação no Brasil e fora do Brasil para trazer soluções tecnológicas de altíssimo nível para o mercado. Aqui no Brasil nós somos incubados pelo Inovabra desde 2024. Mês passado a gente foi aprovado pela aceleração do Next, ligado à Federação Nacional dos Funcionários do Banco Central. Estamos passando ali por um processo com eles de 3 meses de impulsionamento da nossa estrutura, visando um processo de internacionalização. A gente também é impulsionado no programa Santander X100, para também fazer um approach ao mercado norte-americano. Então, a gente vê que o nosso mercado financeiro é mais exigido por ser um mercado muito mais volátil do que outros mercados, mas por consequência também é muito mais competente do que os mercados lá fora, e a gente tem condições de levar soluções brasileiras de tecnologia para outras praças. Isso que está acontecendo, a gente já tem uma filial aberta no Canadá, e lá a gente é não somente acelerados por uma aceleradora local da costa oeste, ali na Colômbia Britânica, chamada Viatech, como a gente também faz parte da incubadora do RBC. A RBC é o maior banco do Canadá e que tem também impulsionado esse processo de expansão internacional nosso, visando atingir, inclusive, o mercado dos Estados Unidos. Essa é uma parte importante que tem feito um reconhecimento não só nacional, mas também do mercado internacional, nessas temáticas de onboarding, de experiência do cliente e outras linhas de tecnologia que a gente promove. Aqui alguns clientes que fazem uso da nossa plataforma, muitos desses clientes são relacionados ao mercado financeiro,
As principais telcos também são clientes de algumas das propriedades que a gente promove no nosso portfólio, assim como algumas seguradoras importantes e também processadoras de cartão de crédito também estão dentro do hall de clientes que em grandes números refletidos, tá? São mais de 10 bilhões de dados processados anualmente na plataforma, são mais de 50 milhões de consumidores impactados, seja em processos de onboard, seja na gestão de uma comunicação financeira para eles, com mais de 100 bilhões de reais de volume financeiro processado e mais de 1 bilhão de comunicações sendo feitas de maneira multicanal, né, com contatos a partir do WhatsApp, de e-mail, de uma série de outras formas de contatos digitais com os clientes finais. Dado esse preâmbulo, vamos agora entrar no cenário, o que tem, né, por trás dessa nova regulação, e o que tem por trás, sobretudo, do processo de abertura de contas numa instituição financeira e que vem fazendo com que o problema só tenha crescido e que tenha trazido a necessidade dos reguladores, não só o Banco Central, o CVM também vem fazendo esse mesmo processo, subam um pouco a barra de exigências para poder prevenir o processo como um todo, em termos de risco para os clientes finais, para os brasileiros que estão abrindo conta junto às suas instituições. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que é importante a gente explorar é que desde que a CVM, lá em 2013, iniciou o processo do cadastro alternativo e, posteriormente, o Banco Central, 2016, quando trouxe essa possibilidade para a pessoa física também na abertura de uma conta, o mercado saiu daquela lógica de abertura de conta numa agência bancária, onde fazia o gerente, o cara crachá e pegava uma série de documentos que ia via malote para uma retaguarda. Basicamente, o mercado fez isso de uma maneira digital, né? A partir de um app, tirar uma foto da pessoa, continuando com o cara crachá e usando o OCR para capturar um documento de identificação lá atrás, capturando inclusive o comprovante de endereço. Isso agora tem sido modificado, um pouco os players acabam ainda exigindo o comprovante de endereço, mas tem uma série de fraquezas relacionadas a esse modelo, né? O primeiro é uma frustrante experiência do cliente. Né, um processo que faz que ele é extremamente ofensivo, que depende do usuário tomar algumas decisões, não é confortável, né, sobretudo quando envolve as tecnologias de liveness, né, para fazer com que reconheça que aquela pessoa é viva, mas, sobretudo, sem segmentar a experiência nem por canal, nem por perfil. Né? O bom cliente, o cliente que nem é alvo do perfil que aquela instituição quer trabalhar, eles passam pela mesma esteira, dificilmente muda alguma coisinha relacionada a canal, eventualmente muda quando são canais internos da própria instituição. Além disso, essa tecnologia traz uma série de dificuldades técnicas e práticas com as fotos. Né? Quando a gente fala de técnicas, falhas, muitas vezes a pessoa às vezes fica sofrendo para fazer, refazer, sorrir, não sorrir, piscar, não piscar, virar a cabeça, assim por diante. Mas quando a gente fala de práticas, né, a gente está ignorando o perfil da maioria dos brasileiros que, que trabalham na rua, né, que vão ao seu trabalho, ao seu escritório, ao seu ponto de relacionamento por meio de transportes públicos. E quando pede, né, para a pessoa fazer um processo de biometria facial e ela esteja na rua, isso é um motivo já de insegurança por si só de tirar o celular, mas claro que ainda é um indicativo para quem está vendo, falando, essa pessoa está com o aplicativo aberto, né, pode se torná-la ainda mais suscetível a fazer um processo. Além do que, via de regra, essa biometria facial é cruzada contra bases públicas, né, sobretudo relacionadas ao Denatran, que são a base que possui a informação com as fotos das CNHs das pessoas. Só que cada vez menos pessoas têm CNH, então estão tirando suas CNHs, então essa base de dados tem minguado continuamente na linha do tempo. E por fim, também ainda há um alto nível de derivação do processo para a retaguarda, seja porque o OCR não matou
a veracidade daquele documento, seja porque um processo não garantiu algum item de suspeição de fraude, então faz com que muita coisa ainda continue. E aumenta, claro, o tempo de aprovação, sobretudo em momentos que se é feita uma campanha e aí esse acúmulo de cadastros para análise na retaguarda leva a um aumento do tempo médio de aprovação final, né, não só o tempo do onboard em si, porque o que importa no fim do dia é que a pessoa possa enviar um Pix e começar a consumir aquele item, gerando alguns ofensores, né? Quais são os problemas relacionados à perda dos clientes no processo de onboard? Se a frustração leva a mais de 40% de abandono das pessoas ao longo do onboarding por alguma falha técnica ou a desistência em si, porque se cansou de fazer aquele processo como um todo, ou não estava naquele momento adequado para tirar um RG da carteira e tirar uma foto ou tirar foto de si próprio. Quase 2/3 dos proponentes identificam uma experiência negativa com a biometria facial e o OCR em si. E aí, aquilo que a gente falou do tempo mais longo, 54% espera que a aprovação ocorra em até 4 horas, e a gente vê muitos cadastros sendo aprovados, às vezes acima de um dia ainda, o que leva a cerca de 1/4 dos aplicativos financeiros serem apagados nas primeiras 48 horas dos celulares dos brasileiros. Lembrando também que os celulares dos brasileiros, mais de 95% são Android, né, são do sistema operacional Android, grande parte deles sem ter grande capacidade de armazenamento, motivo pelo qual as pessoas optam por apagar rapidamente os aplicativos que elas não veem interesse em usar, porque isso vai fazer com que a memória vai ser atingida e eles vão acabar sofrendo mais com esse processo. E para piorar tudo isso, gente, no começo do ano passado, vejam aí que essa divulgação do Gartner, né, o Gartner é aquele famosa consultoria relacionada a tecnologias, que fala, né, quais são os players que estão em cada quadrante em termos de disrupção, em termos de vanguarda, né, em termos de quem está para trás tecnologicamente. E Gartner diz que, por conta das deepfakes, né, não dá mais para acreditar na biometria facial como um item de validação das pessoas em processos relacionados à abertura de conta e transacionais, recomendando a alteração dessas jornadas o mais rápido possível, né? E a gente vê que o Gartner só errou, né, gente? Ele falou que em 26 isso já ficaria gritante, e a gente vê que agora em 26 tem casos aí de fraudes significativos. A FaceTech, que é uma das principais tecnologias usadas pelos bancos brasileiros, acabou de ser burlada, né, com liveness deles, com fotos que ficavam piscando por meio de IA e que tinha que afastar e aproximar o celular, e foram burlados facilmente. Disseram que corrigiram o problema, mas, gente, a IA está indo muito mais rápido do que essas tecnologias, então não dá mais para depender da biometria facial e do face match para garantir que a identificação positiva daquele novo proponente tenha ocorrido adequadamente, tá legal? Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? Enquanto eu tomo mais um pouquinho do chazinho. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui que já mandaram. Ó. Tem alguma coisa que mandaram aqui, só um segundo. Só mandando boas-vindas a todos. Vamos falar agora, então, da regulação, né, que levou a temática desse encontro de hoje. Quando a gente fala das resoluções que o Banco Central liberou, foram duas que saíram concomitantes, né, a BCB número 475 e a 476, né, que trazem dois pontos de vista para a mesma deliberação. Uma primeira, né, 475, relacionado à autoproteção do cidadão, né, e aí depois a gente olha na sequência, né, que posteriormente, via instrução normativa, foi criado o sistema BC Protege Mais,
para que uma pessoa física ou jurídica, ou as pessoas físicas relacionadas àquela pessoa jurídica, podem optar por vetar a criação, a abertura de contas em nome delas em qualquer instituição financeira, a partir do aviso a esse sistema que o Banco Central do Brasil criou e que entrará em vigência no dia 1º de dezembro desse ano. Do lado da 476, aí coloca na obrigatoriedade para vocês, instituições financeiras, que devem fazer uma consulta a esse sistema antes de liberar as funções transacionais de uma conta de pagamento pré-paga, de uma conta corrente, né, numa abertura de conta como um todo, entrando no mesmo dia no ar para os clientes, tá? Então, esses são os dois lados da moeda, e claro que na 476 ainda tem alguns itens a mais ali que comenta para que a instituição deva fazer e reportar ao Banco Central para fins de auditoria, diretor responsável e outras coisinhas mais que são habituais de serem feitas nesse tipo de situação. Aí sim, quando a gente vai olhar para o detalhe técnico, né, da criação do BC Protege Mais, que foi instituído pela Instrução Normativa 661, esse sistema ele vai ser administrado, então, pelo Banco Central, né, e o processo técnico para que possa vir a conversar com ele vai ser por um canal seguro, dentro do processo de mensageria do SPB. Né, via o MQ, né, que é a lógica como se comunica os nós das instituições financeiras com a rede do Sistema Financeiro Nacional para conseguir fazer com que esse processo ocorra. Então, do lado das instituições, das senhoras e dos senhores, vai ser necessário construir essa mensageria para conversar com a SFN num novo item que tem no catálogo do Banco Central. Almir, como é que eu faço isso? Para quem tem a mensageria interna, né, com desenvolvimento próprio, vai ter que criar essa nova mensageria dentro de casa. Para quem usa, ainda que seja dentro de casa, um terceiro, né, vai ter que ser atualizado esse sistema, incorporando essa nova mensageria para fazer esse processo. E para quem usa um PSTI, um provedor de serviço de tecnologia de informação, para atingir a rede do Sistema Financeiro Nacional, então esse PSTI é obrigado, né, a fazer disponibilização quando abrir essa janela de homologação do Banco Central e está com essa mensageria disponível em produção até o dia 1º de dezembro, para que então vocês consigam comunicar e consultar junto a esse sistema todos os itens necessários. O gatilho para consulta deve ser realizado previamente à abertura ou alteração de contas. Tá? Então, antes que a conta seja efetivamente liberada, né, precisa consultar esse sistema e verificar se aquela pessoa tem essa restrição para abrir uma nova conta. Reforçando aqui que é uma consulta mandatória, tá? Não pode se valer, né, de qualquer subterfúgio para não fazer a consulta. Inclusive, quando o sistema estiver, porventura, fora do ar, o Bacen pede que aguarde o retorno do sistema fora do ar para garantir que a consulta foi feita e somente então liberar aquela conta para início operacional. O processo tem que ser estruturado de forma a ter um bloqueio automático, então, uma vez que haja uma restrição ativa no BC Protege Mais para aquele CPF ou CNPJ abrir uma conta, aquela contratação deve ser recusada, avisando ao cliente final de que essa restrição no BC Protege Mais foi identificada e não pode ser dado continuidade no relacionamento com aquela pessoa. E, por fim, responsabilidade e auditoria. A instituição tem que ficar com até 10 anos, né, daquela documentação suporte para verificar que fez a consulta e, eventualmente, né, não tendo
dado continuidade no início do relacionamento com algum cliente, também manter aquele histórico para fins de auditoria e para fins de responsabilidade como um todo. Mas, no meio de tudo isso, a gente também está vivenciando processos similares ali que têm sido impulsionados pela CVM e estão sendo organizados pelo B3. Vi aqui alguns participantes que também são colegas meus ali no GT de cadastro da B3. E vocês têm ciência, né, por exemplo, de que ali pelo ofício circular conjunto 1 de 25, que foi publicado agora em março, né, o B3 está fazendo uma série de adequações nos seus sistemas internos, no CICAD, no nome, para que esses sistemas passem a serem compliant, com o que a CVM exige em termos de quais são os dados mínimos que precisam existir no cadastro de uma pessoa física junto à instituição e, por consequência, registrada na B3, para que aquele cadastro esteja válido e não tenha nenhum tipo de inconformidade que leve a processos adicionais ali do regulador ou do autorregulador. Isso traz uma demanda importante para tratar o backlog. A gente está falando de dados que constam lá no anexo da CVM 50, que trata da questão dos itens de cadastro que são necessários. Alguns itens ali, porventura, né, no histórico, não tinham isso para a base de clientes, e agora então vai ter que ser tratado o backlog já a partir desse mês, para que isso possa ser elucidado até dezembro. Tá? Então, por isso que a gente fala que é concomitante, né? Em 1º de dezembro, entra mais fortemente a certificação para fazer esse processo, só que, como todos sabem, né, em dezembro o mercado entra em freezing, né? As principais instituições, os próprios sistemas entram em freezing, não tem mais mudança nenhuma. Então é importante tentar antecipar tudo isso. A gente teve o GT programado agora para a segunda quinzena desse mês cancelado, então mais um motivo, né, para já iniciar as adequações do backlog, para quando tiver no começo de dezembro já está com tudo isso certinho, sem nenhum outro tipo de complicômetro, e fugindo ali, claro, do processo de freezing e outros tipos de complicações que possam vir a acontecer por conta disso, tá? Mais alguma dúvida, gente, aqui em relação a esse ponto? Ó, tem uma pergunta aqui que chegou, ah, relacionada a quais são esses campos mínimos do que precisa ser feito ali no processo da CVM. Ali a gente está falando de investidor, tá? Mas assim, de maneira muito simplificada, gente, todo o anexo B da CVM 50 ele precisa, né, precisa ser cumprido. A gente até vai falar aqui de alguma forma como tratar alguns dos itens que constam lá dentro, né? Mas de uma forma bastante simplificada, quando a gente fala de um cadastro completo, né, o anexo B é aquele que traz todos esses componentes que tem ali dentro, que vão de campos cadastrais a alguns outros campos relacionados à identificação de capacidade financeira, identificação patrimonial, relacionamento com ele em termos de fonte de renda, esse tipo de coisa toda. E também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o próprio item de listas restritivas, que vocês sabem que a BSM desde o ano passado tem pego mais no pé em relação a essas listas restritivas também ser acompanhado pelos clientes ativos, sobretudo. Então, essa parte é um item que vocês podem ter mais atenção para tentar deixar tudo redondinho até o final desse ano. Conversando um pouco como é que a gente formata o nosso portfólio para que a gente possa trazer a melhor experiência para o usuário em uma série de jornadas de negócio dos clientes, dos nossos clientes, sobretudo na jornada financeira. A gente tem um portfólio ali que abrange, né, desde o processo de onboarding, né, com uma validação cadastral automatizada, de uma maneira que permita trazer uma fluidez melhor para o cliente, sem onerá-lo com soluções. As soluções correm por trás,
da instituição para garantir, inclusive, a prevenção à fraude, né, e os itens de compliance, mas também promovendo a transformação digital e automação dos processos de negócio que possam acontecer dentro dessa linha, depois que o cliente entrou dentro de casa, para ver como é que eu posso ativá-lo, como é que eu posso trazer melhor recomendações de produtos e coisas relacionadas a esse item para fazer com que o lifetime value daquele cliente seja mais positivo e mais interessante, até chegando à jornada financeira do cliente em si, com todo o Customer Experience que relaciona envio das comunicações financeiras, de obrigatoriedades que CVM e o Banco Central pedem, ou mesmo extratos e faturas que precisam ser enviados ao longo dessa jornada para esses clientes como um todo. Mas quando a gente vai falar do item relacionado a 475, a gente vai pegar muito mais aqui no foco da lógica de onboarding barra compliance, para vocês verem como que é possível aproveitar essa jornada para tentar simplificar a experiência, sobretudo para o bom cliente, e fazer com que ele chegue a, a uma melhor satisfação já na entrada do relacionamento com vocês. O primeiro exemplo que a gente fala é com pouquíssimos dados, capturando basicamente CPF, celular e o e-mail da instituição que todo mundo pede, desculpe, o e-mail daquele proponente, que toda instituição pede logo na primeira página do seu aplicativo ou da sua máscara de abertura de contas, dá para se usar o Fast Potential para um início de trabalho de qualificação daquele proponente, para que eu consiga, olhando com a ferramenta de impulsionamento de inteligência artificial, quem que é o cliente com maior potencial para gerar receita. Então, essa solução, ela traz a faixa de renda daquele proponente e, a partir dos seus hábitos online, e as métricas do seu momento financeiro, como, por exemplo, há quanto tempo que a pessoa está trabalhando naquela mesma empresa, o que se sabe ela em termos de mudança de cargos e movimentação de mercado. Então, e nos hábitos online, a gente olha se a pessoa tem Apple ou Android, se a pessoa tem serviços de viagem, se a pessoa é até mesmo detentora de contas em exchanges de criptomoedas internacionais. Todos esses itens compõem a criação de um score que mostra quem, dentro daquela faixa de renda, tem mais potencial para geração de negócio. E aí o Almir pode ser alguém que está com potencial médio e vocês são alguém que está com potencial alto, mesmo dentro da mesma faixa, e que vocês deveriam priorizar vocês mesmos na esteira para que tivesse uma melhor experiência e ativar esse cliente que vai se tornar mais rentável. Isso combinado com o Fast Onboarding para fazer uma checagem cadastral potencializa demais a lógica de prevenir a fraude. Tá? O Fast Onboard ele foi criado num algoritmo que retorna a performance e vai buscar para cada um dos campos que o Bacen, que a CVM pedem na hora de abertura de um relacionamento, qual que é o rating daquele campo em termos de pré-existência da informação. E parametrizando políticas ilimitadas. Então, naquela lógica de falar, como é que eu vou trabalhar meus clientes? Se o cliente veio do mar aberto, a partir de anúncios no Facebook, no Google, eu posso colocar numa política mais restritiva. Se ele veio de algum parceiro de negócio, eu posso colocá-lo numa política mais flexível. E assim por diante, compondo os dados cadastrais para a criação dessas políticas de identificação positiva, mais os campos documentais que são exigidos no regulatório para fazer essa aprovação. Isso traz alguns benefícios diretos, a aprovação em tempo real, a ferramenta retorna em média em 2,5 segundos, depois de submetido por vocês na API uma solicitação, elimina a exigência de documentação para 90% dos clientes, ou seja, o cliente não precisa mais mandar cópia de RG, CNH, nada, trazendo uma escalabilidade e redução do custo de aquisição de clientes de uma maneira bastante significativa. E ela foi construída de maneira a conversar com várias necessidades de negócio. A gente pode falar de um cadastro completo, que envolva processos creditícios ou grandes investidores que vão entrar na sua instituição, mas ele também conversa
com a dinâmica que veio ali da CVM 225, que permitiu abrir um cadastro com somente 4 campos de um novo proponente, né? Basicamente aquilo que a gente olhou lá atrás: CPF, e-mail, celular e mais o campo de endereço, diferente da CVM 50, que exige pelo menos 14 campos nesse processo. Suitability no 50 é obrigatório, no 225 é eliminado, então pode ser uma boa porta de entrada para simplificar a experiência de quem vai investir até R$ 30.000 em renda fixa. Numa identificação que não muda, eu tenho que saber quem é o cliente que está por trás, e o Fast Onboard consegue conversar com isso sem que você precise usar a biometria facial e face match para a maioria desses clientes, e sem mudar também o processo de PLD e financiamento de terrorismo, até porque vocês bem sabem que o próprio problema das contas laranja também tem se difundindo fortemente, tem a venda, né, de dados sendo aí estimuladas nas redes sociais. Então, esse é um grandíssimo problema. Mas na lógica que a nossa ferramenta faz, ela consegue conversar, então, com o cadastro full, com o cadastro mais enxuto para os dados cadastrais serem um item de identificação positiva, e mesmo para atualizações cadastrais, onde você não precisa consultar a receita e verificar ali, por exemplo, só um endereço. Isso é feito no Fast Onboarding cadastral, com diferenciação de preço entre cada uma dessas modalidades. Mas, naquela lógica de combinar o Fast Potential mais o Fast Onboard com esses dados cadastrais, só e-mail e celular, a gente consegue criar essa métrica de fazer uma matriz onde clientes de alta validação, né, que tiveram seus campos cadastrais validados e que tem um alto potencial de receita no Fast Potential, eu vou colocá-lo numa esteira zero atrito e vou seguir regressivamente nessa dinâmica para que eu tenha uma esteira mais econômica para um cliente de baixo potencial, e eventualmente eu já negue no processo de abertura de conta alguém que não teve nenhum dado cadastral validado e não tem potencial auto-identificado. Já posso economizar dinheiro, não vou jogar para a retaguarda, não vou fazer que aquele cliente seja uma safra negativa para fins de custo e para fins de geração de receita para suas instituições. Aqui só trazendo um exemplo de como uma dessas dinâmicas poderia ser feita. Então, uma vez que eu já vi o potencial, uma vez que eu vi que os dados cadastrais são completos, poderia usar o Fast Search para buscar as informações do bureau e complementar de maneira automática para esse cliente de altíssimo potencial que eu quero satisfazer dentro de casa. E olhando ali para aqueles itens obrigatórios que vocês têm que cumprir até o final do ano, o Fast Know Your Client poderia trazer de uma maneira automatizada algumas dessas informações que são exigidas pelos reguladores. Como o próprio nome remete, ele vai olhar para essa questão de compliance e prevenção a risco, trazendo aqui alguns exemplos dos outputs que ele traz, olhando para a questão de PEP, mas ele traz, sobretudo, a fonte de renda, que é um item que vocês também têm que informar. Então, ele vai mostrar se é um autônomo, se é um CLTista, se é um servidor público ou se é um empresário. O vínculo empregatício com o CNPJ e a razão social vinculada àquele relacionamento para um servidor público ou para um CLTista, e as sociedades que aquela pessoa eventualmente tenha participação, para também ter esse relacionamento aqui dentro e fazer com que isso seja auto-preenchido para a grande maioria dos casos, tirando informações que precisam ser complementadas ali pelo próprio proponente na esteira, melhorando bastante a experiência do usuário dele. Uma vez tendo cumprido toda essa identificação positiva, preenchimento dos campos de uma maneira automatizada, o cadastro está aprovado. E aí entra a fase seguinte, gente. Aí entra o que desculpe, a instrução normativa 661 colocou para vocês. Neste momento, eu tenho um cadastro aprovado. Agora eu preciso ir via mensageria para a TRS-FN e consultar no BC Protege Mais se aquele proponente pode abrir a conta comigo. Né? E aí, a partir das respostas que eu recebi naquele processo para aquele cliente, eu defini se eu sigo em frente ou se eu falo, querido, você tem uma restrição ali, baixa a restrição antes de você finalizar a abertura de conta aqui com a gente, porque com essa restrição eu não posso iniciar esse vínculo contigo da maneira como você gostaria. Então, esse entra o rito aqui para resolver essa parte, e aonde uma consulta a esse processo poderia se suplementar na orquestração
com o Fast Orchestrator, né, do nosso lado, para também colocar esse if, né, essa condicional adicional ali na hora de liberar uma conta para a próxima etapa de vocês. Para outras necessidades concomitantes, até na pergunta tinha um pouco a ver disso, né? A gente fala aqui que a questão das listas restritivas tem se tornado mais presente no BSM. Um outro módulo que tem sido orquestrado na nossa plataforma é o Fast Cloud LID, que vai fazer uma integração ali com as sanções ONU, OFAC, Interpol, FBI, mídias restritivas, alguns itens relacionados a isso, com a tecnologia de, de automação de processos por robô, para fazer a captura dessas informações nesses sítios online e retornar isso. Isso costuma acontecer de uma maneira assíncrona ao processo de identificação positiva e aprovação do cadastro em si, mas claro que é um item regulatório obrigatório que vocês precisam cumprir, geralmente feito em processos em batch, e esse controle e essa retroalimentação de tempos em tempos pode ser coordenada a partir do Fast Orchestrator também. Um ponto adicional aqui para a gente discutir e aproveitar um pouquinho, falando um exemplo de como que isso pode ser feito de uma maneira automatizada por algumas instituições financeiras, bem similar com esse desafio que tinha aqui para vocês, né, esse desenho de criar-se um cadastro digital de maneira a tirar uma grande demanda da retaguarda, poder escalar os novos cadastros e fazer com que essa experiência dos clientes pudesse ser de uma maneira muito mais fluida. A Warrens procurou para fazer esse processo e eles implementaram essa casadinha do Fast Onboard mais o Fast Know Your Client para justamente conseguir fazer com que a experiência fosse a prioridade, mas com segurança, né? Criando políticas que viessem a trazer os itens necessários a cumprir com todo o regulatório no momento que eles faziam a implantação desse cadastro digital. Alguns dos resultados atingidos ali com sucesso, então eles tiveram um incremento de mais de 1000% no número de cadastros abertos, né, que prova a escalabilidade que esse desenho da solução permite fazer. E olhem que legal, 80% dos clientes aprovados automaticamente, ou seja, o cliente após enviar seus dados, 80% foram aprovados automaticamente, sem precisar tirar selfie e sem precisar apresentar nenhum documento. E aí, de acordo com a estratégia deles, para os outros 20%, eventualmente pode ser uma selfie, eventualmente pode ser algum documento de suporte adicional, eventualmente pode ser aprovado automaticamente ou derivar para a retaguarda, de acordo com os passos seguintes que eles desenharam nessa condicional de aprovação cadastral automatizada, mas conseguiram fazer com que 25% dos campos fossem suprimidos no formulário de abertura de conta, então a experiência melhorou, o tempo, né, de navegação no onboard se encurtou e com a aprovação média ali de 2,5 segundos, o cliente já ter a resposta final se sua conta estava aberta ou não. Vamos entrar aqui em alguns itens complementares. Então, se alguém tiver alguma dúvida adicional também, já pode ir colocando ali na perguntas e respostas, que eu já venho para elas na sequência também, tá? Benefício para a sua instituição de colocar esse modelo, né, automatizado que use a orquestração para conversar com a abertura do BC Protege Mais também ao longo desse processo, né? O primeiro ponto é, gente, na hora que você prioriza a experiência do cliente, você consegue aumentar as receitas, né? O cliente satisfeito no onboarding, ele tem 6 vezes mais chance de se tornar um cliente ativo e um cliente de longo prazo com a sua instituição, tá? Então, os relatórios demonstram o quão é importante privilegiar a experiência e aí a gente potencialmente reduzindo a necessidade de solicitar a biometria facial para grande parte dos seus usuários, vai reduzir o abandono, então mais clientes vão chegar até o final. Dos clientes que chegarem até o final, mais clientes vão ser ativados, vão colocar o seu primeiro Pix para fazer alguma transação com a sua instituição. Por consequência, você vai ter uma redução dos custos diretos, né, de retaguarda e da próprio custo da biometria
ali dentro da esteira, reduzindo o custo de captação do custo de captação de cliente, né? Porque você vai ter mais clientes chegando até o final e mais clientes sendo ativados dentro daquela esteira como um todo, que também ficou menos custosa. Isso também facilita para fins de auditoria, porque você vai ter um processo desenhado de maneira que tenha N políticas por canais, e aí você tem essa política auditável e toda a sequência de alterações de políticas evoluindo para um modelo diferente, também controlada dentro da plataforma para a gestão dos seus times. E, claro, que um processo muito mais escalável, né? Isso podendo trazer essa possibilidade de crescimento da base de clientes, podendo destinar dinheiro de publicidade, né, e não de custos de retaguarda para fazer com que o negócio de vocês cresçam, e ainda com uma grande possibilidade de trazer a diferenciação de mercado como um driver estratégico, né, para vocês se posicionarem como os líderes de inovação, e fazer com que o que a gente tem acompanhado ali subir a régua, né, por essas questões de, de serem muito fajutos, né, os processos de onboarding em diversas instituições financeiras e aumentando a observância do Banco Central, da CVM. Isso pode subir de nível, isso pode ser feito com inovação e o cliente se sentindo muito mais seguro no processo como um todo também, tá? Ah, e aqui chego até o final, então vamos agora entrar nas perguntas e respostas. Mas está aqui o contato do nosso time de marketing. Acho que a conversa, né, dentro do PowerPoint ela é conceitual, né? Então fica o convite para vocês solicitarem uma demonstração da plataforma, mostrar como que esses módulos se comportam, como que esses retornos podem ser bem-vindos na estratégia. E claro que quando a gente fala do Fast Onboarding, né, ver na prática essa lógica do como o Fast Onboarding Full pode tratar um formulário mais completo, o Fast Onboarding Light olhar para um cadastro mais simplificado que vai em linha com a 225, o onboard cadastral para processos de atualização cadastral pode ser muito mais otimizado para fins de custo, e como que vocês conseguem criar todas essas políticas numa integração única, usando os IDs para conversar com isso, e os demais módulos, Fast Potential para segmentar, Fast Know Your Client para complementar alguns outros processos dentro da retaguarda e eliminar da máscara alguns outros itens obrigatórios. Então, tudo isso pode ajudar o regulatório e a consulta ao BC Protege Mais acontecer de uma maneira fluida e mais transparente para o seu cliente final. Olhando aqui no PR, tem uma pergunta do Rafael, relacionado a como é que a gente pode fazer a consulta ao BC Protege Mais por dentro da plataforma. Bom, gente, aqui essa pergunta é muito boa, tá? Essa pergunta precisa ficar muito clara, né? Quando a gente fala que a consulta é por mensageria da RSFN, tá? Então não existe uma API aberta, né, para algum player de fora de um autorizado do Banco Central chegar até essa informação. Tá? Então, a consulta, quando vai para a RSFN, ela vai sair com o certificado digital de cada uma das instituições, das senhoras e dos senhores, e para o Banco Central identificar e saber quem que é a instituição que está fazendo a consulta sobre aquele CPF, sobre aquele CNPJ. Tá? Então, a gente diretamente não faz essa consulta. O que a gente consegue complementar dentro da plataforma é usar o Fast Orchestrator para, uma vez que aquele cliente tenha sido eleito a fazer um processo na esteira zero atrito, ou que ele tenha sido eleito para fazer uma esteira intermediária, por exemplo, que coloquem mais itens de observância ali dentro, a gente poderia usar o Fast Orchestrator para conversar com esse sistema que faz a gestão do SPB para vocês e capturar dele esse output da resposta que veio da RSFN para ver se a gente envia para o seu sistema de cadastro a autorização para seguir em frente ou não. Tá? Então, seria simplificar, né, a jornada, e uma vez que ele atingiu a etapa, para avançar para a etapa contratual,
antes que isso aconteça, a gente bateria, então, nesse sistema de SPB interno ou externo de vocês para pegar esse output e conseguir já trazer junto com o calhamaço do restante e ficar organizado de uma maneira única para fins de auditoria, todo esse histórico e o próprio hash da conversa e da consulta que foi feita ao BC Protege Mais, tá legal? Ah, tem uma outra pergunta aqui do, da Marcela. ah, se, é, se são obrigatórias a contratação de todos os módulos e como é que funcionaria a precificação, né, desses módulos. Então, Marcela, não é obrigatório, tá? A gente traz aqui de novo no PPT é algo conceitual de como isso poderia ser estruturado e estabelecido, né? Mas a estratégia é de cada instituição. Então, a instituição pode usar só o Fast Onboarding, ou o Fast Onboard mais o Know Your Client, ou o Fast Onboard mais o Potential, ou as três juntas, ou o Crawler ID por parte da retaguarda. Então, no caso do case que a gente demonstrou para vocês, eles usaram dois módulos, a parte de listas restritivas, eles optaram a seguir com o parceiro que eles já tinham integrado até então, e foram implementados dessa forma. Em outras instituições, eles usam o Fast Potential com o Fast Onboarding para fazer essa segmentação do cliente, priorizar o cliente de altíssimo potencial, eles trabalham com um público de altíssima renda, então eles querem saber quem que é esse público, porque no Suitability esse cliente mente. O cliente de muita renda ele fala que tem menos, e o cliente que não tem tanto fala que tem mais. E aí eles precisavam identificar quem que era o cliente certo para colocar na mão do time comercial deles, direto e indireto, e entrar em contato com esses clientes de maior potencial de uma maneira mais rápida para ativá-los e fazer com que pudesse rentabilizar. Então eles usam o Fast Potential com 98% de acuracidade para ligar para a pessoa correta que tem o potencial mais alto e que precisa ser priorizado pós-aprovação para o time comercial conseguir fazer a conversão e ativação deles com sucesso de uma maneira mais ágil, tá? E aí essa combinadinha com eles fazem então com que a identificação positiva e mais o potencial possa ocorrer. Então, isso tudo pode ocorrer no Fast Orchestrator, falando com as nossas APIs e mais bases internas ou sistemas internos, como foi o exemplo de falar com o sistema do SPB interno para a parte do BC Protege Mais, ou vocês podem usar um orchestrator, um BPM interno para fazer toda essa parte de gestão das APIs que são individualizadas dentro da plataforma, dentro da estratégia de vocês e com o acompanhamento do time de monitoramento de vocês. Então, isso é um desenho que pode ser conversado ao longo das reuniões com o nosso time técnico para ver qual que é a melhor forma de implementação para suas instituições. E, por fim, a questão da precificação dos módulos. Os módulos têm uma tabela regressiva por quantidade de transações, então quanto mais transações para cada um dos módulos que é feita no mês, paga-se um valor unitário mais baixo e paga-se pela quantidade de transações feitas em cada um dos módulos, tá? Então, se eventualmente fez 100 transações do Potential, 90 do Onboarding e 80 do Know Your Client, vai pagar 100 desse, 90 desse e 80 desse, respectivamente, na nota que foi emitida ao final do ciclo de faturamento de cada um dos meses, tá? Então, essa é a estrutura geral dos principais módulos da plataforma, como vocês deveriam saber. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, essas foram as perguntas. Então, gente, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer a presença dos colegas do GT de Cadastro. Se não remarcarem agora para outubro, nos vemos na próxima. Provavelmente deve ter mais alguma agora em novembro. Certamente tem que ter mais uma reunião antes de entrar lá no ar de todas as certificações que precisam ser feitas. Das informações básicas ali, do SINCAD, do nome. No BC Protege Mais, se ficou alguma dúvida, fica à disposição. Quem tiver interesse pode me contatar diretamente também para poder sanar algum ponto ali que não foi explorado hoje. E claro que fica o convite até de vocês falarem se algum outro item regulatório, né? Todo mundo está com o roadmap abarrotado de itens de compliance, que se tiver algum outro que a gente não citou hoje e que tem tirado o sono de vocês aí até o final do ano, mandem também aí, seja no PR, se manda depois aí para o nosso time, para a gente poder
debatê-lo também na sequência e trazer essas novidades para a gente conversar sempre profundamente em cima do que for necessário, tá? Então, em nome da time da Fast Moving, agradeço a presença de todos e convido a vocês a participarem do nosso próximo webinar no dia 30 de outubro, no mesmo horário também, que falaremos sobre validação de contas bancárias e até mesmo como prevenir contas laranjas usando Open Finance e Open Gateway de Telecom para combinar a melhor forma de prevenir esse tipo de problema aí que tem sido muito forte para todas as instituições. Tá legal? Muito obrigado.